Conforme os anos se passam, várias perguntas surgem em nossas mentes e a falta de tempo perante algumas decisões acabam nos levando a mudar como pessoa. Imagine que você é um jovem, cheio de energia e tempo, mas que conforme o tempo passa, vai perdendo toda essa energia, sonhos que vão se esvaindo e a pressão de uma vida adulta que fica cada vez mais forte. Junto a isso também vem a perca do senso de identidade e os questionamentos sobre si mesmo, do tipo, onde eu errei? Essas perguntas e várias outras são feitas nessa obra incrível chamada Legend of Strongman Kurosawa. O criador da sua obra, Nobuyuki Fukumoto, é responsável pela criação de mangás como Kaiji e Akagi, que provavelmente são duas das suas obras mais famosas. O irônico é que essas obras dele costumam quase sempre ser sobre apostas, com algumas exceções, como o próprio mangá de Kurosawa. Nessa obra, começamos tudo na visão do próprio Kurosawa, que se encontra tendo uma crise de meia-idade em plenos 41 anos, ao se dar conta que não há motivo algum para comemorar uma partida de futebol. Por que estou gritando? Indaga ele a si mesmo. Não há motivos para se comemorar as conquistas alheias, enquanto você mesmo segue travado numa rotina infinita, onde ele mesmo não conquista nada. A única coisa que eu realmente quero é me animar comigo mesmo, pensa ele. Logo em seguida, ir por trabalho se questionando se o resto da sua vida teria que ser assim. Se alegrar vendo as conquistas alheias. O Kurosawa trabalha em um canteiro de construção onde passou anos da sua vida trabalhando. Faça chuva, faça sol, ele sempre estava lá para trabalhar e infelizmente a única coisa que ele havia conquistado havia sido um cargo semelhante a um chefe de obras. Sem família, sem amigos, sem filhos. Isso era basicamente a vida do Kurosawa. Mas pensando bem, outras pessoas também possuem esses mesmos problemas e continuam seguindo dia após dia. Qual seria o problema, né? Qual seria o problema de pensar nisso? A resposta é bem clara e ela própria é dada por Kurosawa. Esse não é o jeito certo de se viver. Algo tão especial como a vida que nos é dada não deveria ser desperdiçada dessa forma. E pronto para mudar tudo, ele diz a si mesmo: eu quero me tornar popular. Acho que todo mundo cansa de ser invisível alguma hora, creio eu, né? Em sua mudança, Kurosawa se depara com algumas situações que provavelmente eu, ou você, ou qualquer outra pessoa que você conhece já deve ter passado. Aquele sentimento de injustiça, de falta de reconhecimento, misturado a uma inveja do tipo, por que ele tem isso e eu não? Tava lá o pobre Kurosawa trabalhando para ser reconhecido, enquanto alguém mais novo do que ele recebia todos os holofotes por ser mais promissor. Apesar de ser novo, ele tinha uma família, tinha o mesmo cargo e ainda possuía mais competências que o próprio Kurosawa. Isso despertou um sentimento de inveja que, apesar de ser algo ruim, é algo que pode acontecer com qualquer um. Mas apesar de tudo, Kurosawa não ficou com vontade de prejudicar esse cara. Pelo contrário, ele foi frustrado por esse fracasso e tentou melhorar dia após dia nesse serviço dele. Ele realmente queria melhorar. Apesar da sua aparência um tanto quanto rude e seu modo de agir meio grosseiro, Kurosawa era uma pessoa tímida e por muitas das vezes mal compreendido. As vezes que ele evitava dar resposta para algo ou ajudar alguém geralmente foram por pura vergonha, medo de fazer algo errado ou simplesmente incomodar. Mas mesmo assim ele estava lá, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Trabalho esse que ele julga como um trabalho obscuro, um serviço sem valor, mas que ele prosseguia fazendo porque, bem, alguém tem que fazer, né? O mangá realmente trata de muitos temas que não caberiam a mim citar todos, até porque eu quero que quem puder ler, leia e tenha a própria experiência e as interpretações próprias. Mas tiveram algumas coisas que ficaram bem em destaque para mim. Em um conto infantil, havia um coelho que, dia após dia, estava fugindo dos seus predadores. E dia após dia ele sobrevivia. Isso pode ser considerado uma vitória, né? Meio que você está mais um dia vivo. E no final das contas é isso que importa. Estar vivo. Mas o problema é justamente esse.
O livro é sobre animais e o ser humano. O ser humano, ele não é um animal. Precisamos lutar pelo menos uma vez na vida e parar de fugir. Obter suas conquistas para assim se firmar como alguém. Enquanto Kurosawa fazia um discurso sobre esse livro, em uma mesa próxima dele, no local em que ele estava, tinha um casal discutindo com um filho sobre ele abandonar a escola e seu pai, em pensamentos, diz que o filho não é nenhum tipo de gênio para fazer isso. Ele tinha que seguir a vida da forma que ela é, o tal do fluxo da vida. Mesmo seu filho falando que não quer ser alguém controlado, o pai continua a gritar em sua própria mente: não tem problema ser controlado. A vida é assim. O que representa a dualidade entre uma pessoa cheia de sonhos e esperanças e outra que foi completamente massacrada pela brutalidade que é a vida. Todo mundo vive sob pressão. Essa frase não é uma mentira, mas é necessário realmente parar de crer em si mesmo por isso? A vida é difícil, eu sei, mas você não precisa desistir de si mesmo. Aceitar a mediocridade não é nada mais do que desistir da sua individualidade. Você é especial da sua maneira. Mesmo que não possa descobrir um talento agora, você vai conseguir depois. Sua vida não precisa ser uma comemoração diária das conquistas do seu time de futebol ou do seu artista favorito, onde no seu leito de morte a única coisa que te resta é o arrependimento de uma vida que você não queria viver. E mesmo com a autoestima massacrada pelos anos, o Kurosawa foi lá e tentou. Tentou e por fim colheu alguns frutos de suas ações. Uma delas em que ele foi até aplaudido em um restaurante por diversas pessoas. Creio eu que o fato dessa obra me tocar tanto é que, por algum motivo, eu estou tendo essa crise de idade em plenos 21 anos, o que é estranho. Mas infelizmente isso não muda as coisas do passado e muito menos os pensamentos recorrentes que vêm em minha mente. Que, ironicamente, é o que me fez entender um pouco da obra como um todo. Mas algo que eu nunca irei esquecer após essa leitura é uma frase dita por Kurosawa. Podemos levar em conta que nossa vida é como um dia de 24 horas. Se vivemos em média 72 anos, e dividimos esse número por 24, daria 3 horas por ano. O que leva a pensar que aqueles que estão presentes nas 16 horas da tarde ainda possuem um pouco do pôr do sol para auxiliar na mudança da própria vida. No meu caso, ainda são 7 horas da manhã, o sol está surgindo, algumas pessoas estão saindo para trabalhar e algumas outras estão saindo para estudar. Dá para ouvir o canto de alguns passarinhos, então meio que eu ainda tenho um pouco da luz do sol para me iluminar, enquanto eu faço algumas mudanças na minha vida.